noite, todo mundo. Na verdade, boa tarde ainda, né? Nós não chegamos às 18 horas, mas em breve chegaremos. Então, boa tarde, boa noite. Eu sou o Pablo Gobira, como você sabe, e, na verdade, eu estou aqui só apresentando o professor Dr. Marcos André Pena Coutinho, que vai conduzir esta conferência do dia de hoje, né, plenária do dia de hoje, juntamente com o nosso conferencista cyberpagé Edgar Franco, professor doutor da Universidade Federal de Goiás. Mas com vocês aí, Marcos. Muito obrigado, Marcos, por ter aceitado. cyberpagé também, fiquem à vontade aí, a casa é de vocês. Urbanista pelo UNB, desde 2008 atua como professor permanente do programa de mestrado e doutorado em arte e cultura visual da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, e ele é autor da obra de universo ficcional transmídia Aurora Pós-Humana, em que estão incluídos trabalhos como a HQ Cyberdrama Saga, Artilectos e Pós-Humanos, textos, livros, né? Músicas como e performances, né? Como Post-Human Tantra. E ele hoje aqui vem nos agraciar com a conferência chamada Criações Transmídia na Aurora Pós-Humana, Arte Visionária, Magia e Buscas Transcendentes. Um tema aí sensacional, super interessante. Então, vou passar aqui a palavra e a tela para o grande cyberpagé Edgar Franco. Com você, Edgar. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui para trocar algumas ideias sobre meus processos de pesquisas, minha percepção transcendente da realidade. E eu quero agradecer muito o convite do Pablo, parabenizar pelo evento que está incrível, que eu estou acompanhando aí desde o primeiro dia, no tempo que eu tenho, e é um evento já consolidado aqui no Brasil, um evento internacional, com convidados internacionais, é um evento realmente sensacional. É um prazer ter o Marcos aqui com a gente também, que é um pesquisador da área transcendente no universo digital. E a minha ideia aqui hoje, nesse papo breve com vocês, é dar uma passada pela minha perspectiva criativa, poética e transcendente, né, sobre os trabalhos, a minha forma de criar, de pensar a realidade, e como eu uso o meu trabalho artístico sempre como uma forma de autotransformação, de automutação. Todo o meu processo artístico, em primeira instância, ele funciona como uma forma de magia para buscas transcendentes e imanentes minhas. E essa é a estrutura geral do meu processo criativo nas múltiplas mídias. Eu vou compartilhar a tela com vocês para trabalhar com algumas imagens aqui. Então, eu começo abrindo com essa imagem, que é uma imagem curiosa, né? Que é uma brincadeira, mas eu trago nessa imagem uma reflexão muito contemporânea e importante, que é a reflexão do Byung-Chul Han sobre a sociedade do desempenho. Eu acho que nós estamos vivendo em um mundo contemporâneo onde nós estamos sendo conduzidos a nos estressarmos por demandas cada vez maiores sobre nós, e já não existe um controle das instituições, como se a gente pensar lá no Guattari, na sociedade de controle. Não, nós somos autocontrolados e nós nos exigimos cada vez mais. E essa sociedade do desempenho, desse desempenho que tem que ser cada vez maior em todos os âmbitos da nossa vida, ela vem sendo amplificada por uma série de coisas. Talvez o maior amplificador dela sejam as redes sociais e o que eu chamo de binarismo anticósmico, que é uma tese poética minha de que a linguagem binária, na sua estrutura, ela traduz a destruição da zona cinza. E aí eu vou entrar dentro do pensamento mágico, na história da magia e também na história da linguagem, e observar que não existe nenhuma língua que seja composta só por opostos, por sim e não.
como a linguagem binária. Então, a linguagem binária seria talvez a primeira forma de linguagem que trabalha com esse binarismo, que você não tem pelo menos a tríade. Né? A tríade ela está na história da cultura, no misticismo, e até, se a gente pensar lá, né, a Santíssima Trindade, né, a tríade da semiótica, né, Pirciana, e por aí vai. Mas essa estrutura linguística binária, em que você tem só sim e não, ela é algo que, para mim, estrutura uma grande mudança, porque todas as outras linguagens hoje elas são balizadas por essa linguagem. E primeiro vem o verbo, ou seja, essa linguagem, vejam, é uma teoria, tese poética, tá? Não tem uma pretensão de ser uma tese filosófica, é uma tese poética que eu utilizo na elaboração dos meus trabalhos recentes. E aí eu percebo que essa linguagem, né, ela cria uma ruptura estranha que nos faz apagarmos as zonas cinzas, apagarmos a diversidade e a complexidade. E vejam como a ascensão ocidental, novamente, de um monoteísmo raso, que ele é baseado também no sim e não, que é no céu e no inferno, ele apaga todos os arquétipos possíveis e impossíveis. Esse monoteísmo, ele parece estar sendo assim, acelerado no mundo do digital. E aí a gente fala que o digital ele é tecnognóstico, porque quando você tem esse caldo aí binário alimentando, por exemplo, essas bolhas totalmente radicais que vão se formando e que vão, assim, de certa forma, isolando tudo que é diferente, não se aceita mais o diálogo com o diferente, o diferente tem que ser bloqueado, tem que ser apagado, tem que ser deixado de lado, você começa a criar algo que eu acho que está formatando as mentes. Está formatando, em certa medida, em linguagem binária, nós criamos a linguagem binária, mas eu acho que atualmente, até o Nicolelis, né, o grande neurofisiologista, falou isso numa palestra recente dele, que ele pensa parecido, que, de certa forma, o digital hoje está formatando o nosso cérebro. E aí, essa era dos extremos, aí, para mim, ela teria como base esse binarismo, que eu chamo de binarismo anticósmico, e aí trazendo a cosmicidade aí da doutrina teosófica e de outras doutrinas aí na percepção da magia, da tradição da magia, que pensam em um universo complexo e que não é só baseado nos opostos complementares. Quer dizer, os opostos eles se complementam porque você tem toda uma diversidade de arquetipias, por exemplo, quando a gente pensa no ser humano, na espécie humana. Né? E o desejo pelos arquétipos ele continua. Mesmo as religiões limitando e destruindo o monoteísmo contemporâneo, que você não tem nem mais um purgatório, é só céu e inferno, ele já introduz o quê? As pessoas começam a se reinventar de forma tecnognóstica ou através da cultura pop. Se a gente pegar, por exemplo, os cosplays, o que são os cosplays? Os cosplays são arquétipos, né? Eu sou fã de um personagem. Eu sou fã dele por quê? Porque ele tem algumas características que são admiráveis para mim e que eu gostaria de ter. E aí eu começo a me vestir como esse personagem. Isso é xamânico. Isso é a base do xamanismo, que é você se transmutar no ser, né? Antes eram os animais, atávico, que você quer se transformar. E é a arquetipia que está nas religiões afro-brasileiras de uma maneira muito ampla, que até no catolicismo, em certa medida, com os santos ela existia, mas que nesse monoteísmo hiperradical, binário, ela é destruída. E aí eu penso que esse binarismo, em certa medida, ele está nos conduzindo. E também a hipercompetição, porque nós temos dentro das redes sociais algo que não acontecia. A sociedade, nós tínhamos uma experiência de vida íntima com cerca de 100 pessoas no cotidiano, 150, mesmo quem vive numa grande cidade. Uma experiência. Hoje, nós temos esse contato nas redes sociais com milhares de pessoas e nós passamos a nos comparar. A comparação é algo natural, a nos comparar mais com as outras pessoas. E essa comparação leva também a uma exigência a nós nos obrigarmos a um desempenho cada vez maior. É muita competição
com o outro devido a essa superexposição à vida que ela também, nós sabemos, ela é construída, porque nós construímos uma identidade nessas redes todas. E essa imagem é essa brincadeira, né? Que nós, atualmente, somos nossos próprios algozes, e aí a gente entra nessa era da explosão da ansiedade, da explosão da depressão, que a causa principal é justamente aquilo que eu percebo como não estamos conseguindo atingir as metas que nós estamos estipulando e não estamos conseguindo trabalhar com esse contexto hiperinformacional. A nossa cognição, ela é uma cognição de um ser que tem aí milhares, centenas de milhares de anos. Não houve uma evolução biológica ainda para que nós consigamos trabalhar com essa perspectiva complexa que é a hiperinformação. E isso também é altamente opressor em todos os sentidos. Obviamente que nós não temos o distanciamento para fazer uma avaliação mais clara disso tudo, nós estamos no olho do furacão, mas eu, como um artista, eu vou fazendo as minhas reflexões como indivíduo e vou transformando essas reflexões em produções artísticas. E é interessante perceber que nesse caldo também hipercultural que nós estamos vivendo, os afetos continuam sendo aquilo que move o ser humano. E tudo que se trabalha para conduzir o ser humano baseia-se nesses afetos, e nesses afetos que são de toda a ordem, desde a ordem religiosa até a ordem social, cultural, ideológica, mas são afetos. É só uma reportagem interessante aí, né, que a família se recusa a ir à cerimônia de japonês que se casou com o holograma. O interessante é, né, então você tem um holograma, você tem uma relação afetiva com o holograma, mas existe uma necessidade de reproduzir um ritual que é ancestral na história da humanidade, que é se casar com o holograma, ou seja, nós percebemos, né, essa contaminação de todas as eras e todas as épocas, e que a hiperinformação, a hipertecnologia contemporânea, ela está totalmente contaminada pela cultura como um todo, né, numa hiper-pós-modernidade, em certo sentido. Aqui também, curioso, que é o Ashera Cat, é um gato doméstico, só que esse gato ele é transgênico, é uma empresa norte-americana chamada Alerca, que ela mixa animais. E aí, para chegar nesse animal que ele é desse tamanho, dessa dimensão, eles misturaram um tigre asiático com um gato doméstico e chegaram nessa criatura que qualquer um pode comprar e ter na sua casa, custa $23 mil. Então, quer dizer, é a transgenia também, essa aceleração da tecnologia, no caso da manipulação do DNA, mas nesse caso servindo a um afeto também, né? Um animal, mas que ele é modificado. E aí eu entro nos conceitos, alguns dos conceitos fundamentais que eu engendro para construir o meu universo ficcional transmídia, a Aurora Pós-Humana, que também é um universo mágico. Explico. Universo mágico no contexto do que nós chamamos de magia do caos. O que é a magia do caos? É uma forma de magia em que nós, o mago caoísta, ele trabalha com a estrutura básica do ocultismo e da magia na tradição ocidental e oriental, e ele traduz isso para um sistema mágico seu, de autotransmutação. E o meu sistema mágico ele foi construído a partir de arquétipos, né, e de símbolos dentro desse universo ficcional que é a Aurora Pós-Humana. Então, a Aurora Pós-Humana ela é um universo de ficção científica em que eu discuto questões da hipertecnologia da cognição, mas também é um universo mágico de magia do caos, usado por mim para criar sigilos e feitiços de autotransformação e autotransmutação. Aqui, os conceitos, 3 conceitos fundamentais da Aurora Pós-Humana. Primeiro, deslocamento conceitual. Eu situo o planeta Terra em 300 anos no futuro para acelerar as mudanças que eu percebo na contemporaneidade a partir da relação com os processos hipertecnológicos e com o que eu chamo de tecnognose, que é um termo do Eric Davis, um pesquisador sociólogo norte-americano, que vai dizer que a gnose ela permeia toda a cultura digital. E aí a gente tem, então, esses 2 conceitos aí amealhados na Aurora Pós-Humana. O deslocamento conceitual, eu, na verdade, estou discutindo o mundo contemporâneo, mas eu quero
acelerar essas mudanças para mostrá-las de forma mais visceral. Então, eu levo a sociedade contemporânea para daqui a 300 anos, para amplificar essas mudanças e poder discuti-las de uma maneira assim mais forte, mais impactante. E as três realidades, que é uma discussão aí, é uma terminologia do Roy Ascott, que é um artista e pesquisador inglês, e o Ascott vai dizer que, quer dizer, a contemporaneidade ela é construída por essas três realidades aí, e essas três realidades elas vão conduzir a espécie para um outro patamar. A realidade validada é a nossa realidade cotidiana, que nós aceitamos como o viver a experiência da vida durante toda a história da humanidade até o surgimento do digital. A realidade virtual é a realidade contextualizada a partir do digital, né? Então, essa nossa palestra, ela tem aqui essa conexão que perpassa a realidade virtual. E as realidades vegetais são realidades em que você vai ascender a partir do contato e da experiência com algumas tecnologias ancestrais de Enoch, de estados não ordinais de consciência. As mais conhecidas são o por isso vegetal, né? Aqui no Brasil tem a ayahuasca, e tem também o Psilocybe cubensis, que é um cogumelo que tem a psilocibina, mas existe também o peiote, existe a mescalina, e existem outras técnicas, como a respiração holotrópica, que é um método de hiperventilação e condução musical que te leva a estados também não ordinais de consciência, entre outras técnicas possíveis para ascender esses estados que vão nos levar a percepções que elas saem da percepção ordinária que nós hoje temos nesses espaços de realidade validada e mesmo nos espaços de realidade virtual. E aí, aqui é só para falar sobre algumas das espécies da aurora pós-humana, que são os estropianos, que são seres humanos que transplantaram a consciência para um chip, e eles existem em corpos robóticos, e eles não existem mais, então, num corpo de base carbônica. Eles têm várias subespécies aí. As três subespécies gerais é o neófito, que é aquele que passou a consciência recentemente, ele vive num corpo robótico que é semelhante ao humano, a percepção da realidade e a cognição da realidade é relacionada com o humano. O estropiano iniciado, que ele já começa modificações, ele mantém alguns elementos ali que rememoram a cognição humana, e o estropiano avançado, que já sobrevive numa cápsula que já não tem relação nenhuma com o corpo humano e absorve informações do meio através de outros sistemas, né, computacionais e digitais e etc. E a segunda classe de seres são os tecnogenéticos, são seres humanos hibridizados de humano, vegetal e animal, através do avanço da tecnogenética nesse meu universo ficcional. Você também tem três subespécies básicas, que são divididas em muitas outras espécies aí, subespécies, que é o tecnogenético livre, que ele é mixado com múltiplos DNAs, o tecnogenético tradicional, que é uma mixagem menor, e o tecnogenético radical, que ele vai optar por um totem ou um mito tradicional. Aí, por exemplo, tem uma sereiforme. Mas nós temos muitos outros seres. Temos os resistentes, que são só 5% da população, são humanos como nós que resistem a essas transmutações, a essas transições, resistem a se tornar essas outras espécies aí, porque eles também podem optar durante a vida, estão em extinção os humanos, porque os jovens preferem optar por uma dessas outras espécies superiores aí, e tem também os golems de silício, os golems orgânicos, que são robôs de carne, né, feitos de DNA animal vegetal, ou robôs, né, de silício, que atendem a essas espécies aí, e que muitas vezes se rebelam também buscando a igualdade perante as outras espécies, e criam o que eu chamo de quilombots, né, que são os quilombos de robôs para lutar para resistir a essa opressão que também existe aí na minha aurora pós-humana. Isso é só a ponta do iceberg, só para vocês entenderem. Então, é um universo complexo, tem um mapa novo da Terra a partir do degelo polar, né? Eu faço uma análise, uso Lovelock, uso uma série de referências para construir isso. Essas referências são de ordem tanto da ciência quanto da magia e do ocultismo. Então, eu somo essas duas coisas para gerar toda a simbologia, toda a construção do universo ficcional, que é um work in progress, está sempre
em contínua transição e contínua construção através das minhas experiências e da minha mutação como indivíduo, da minha autotransformação cotidiana também. Aí eu vou passar por alguns dos trabalhos que eu tenho desenvolvido no universo ficcional. Aqui, por exemplo, a revista em quadrinhos Arquilectos e Pós-Humanos, que existe desde 2006, quando ela foi publicada a primeira vez, são 14, agora nós vamos ter o 14º número publicado. É uma revista em quadrinhos em que eu publico histórias em quadrinhos curtas que se passam na aurora pós-humana, e todas elas são experimentais quanto à técnica de processo de criação. Então, a gente já tem aí 13 números, mais de 400 páginas de quadrinhos experimentais desenvolvidos por mim em experimentos dos mais diversos, né? Então, tem parceria com robô, parceria com árvore, HQs inspiradas por ayahuasca, por psilocybe cubensis, por respiração holotrópica e etc. Né? Não dá para entrar nesses méritos todos aqui. Pra vocês terem uma ideia, né? Aqui é uma das HQs curtas, para vocês entenderem como que a coisa acontece na Arquilectos Pós-Humanos. Arquilectos é uma sigla para Artificial Intelectos, né? Intelectos artificiais e pós-humanos. Aqui tem um casal nesse futuro lá e eles estão batizando o filho lá. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Neto e do Espírito Santo. Sacerdote, sacerdotisa ali, está batizando o filho, eles estão abraçados. Aí depois eles estão em casa, mais tarde foi uma bela cerimônia, a esposa fala, ele diz, belíssima, e pensar que até bem pouco tempo nos era negado o direito ao batismo. Aí ela diz, é bom saber que esse tempo passou. E aí o pai pergunta, né? E onde ele está agora? Ela fala, lá dentro, se alimentando. Aí a última página, né? A gente vê aqui se alimentando. A gente vê que o bebê do casal, né? É um cyborg, né? Ele é um bot. Mas ele já teve o direito ao batismo. E até o local em que ele está recebendo aqui a energia tem a forma de uma cruz, né? Então tem esse elemento simbólico. Então eu estou trazendo inúmeras questões sobre vida artificial, inteligência artificial, religiosidade, em uma HQ que tem 3 páginas. São provocações das mais diversas aí, né? Inclusive ele é alimentado, se você olhar ali no pé do totem que ele é alimentado, né? É energia, é radiação, energia atômica. Aqui, psilocybe cubensis, que é uma dos Enoch, né? Uma das formas aí de acender a inox que eu mais utilizo. É sempre bom dizer que eu não utilizo de forma recreativa experiências de estados não originários de consciência, sempre alguma coisa muito pensada, muito organizada, e eu não tive muitas experiências por isso. Experiência com cubensis mesmo, eu tive da ordem de 7 durante a minha vida até hoje, porque essas experiências elas são muito impactantes para mim, e eu passo depois a refletir sobre elas e a criar durante um bom tempo. E uma delas, né, uma dessas experiências com o psilocybe cubensis foi responsável, inclusive, por meu processo de transmutação em ciberpagé, que aconteceu já há 10 anos, em 2011, depois de uma experiência dessa. Eu tive uma crise de valores, eu passei a refletir de uma maneira muito profunda sobre aquelas coisas que eu considerava importantes na minha vida. E eu fiquei por cerca de 9 meses em um processo muito próximo de uma depressão, as coisas não tinham sentido para mim, e foi muito importante, porque eu reavaliei, eu olhei profundamente para mim e percebi que eu precisava me transmutar e construir os meus novos valores. E a Aurora Pós-Humana, ela já era um universo ficcional, que também era um universo mágico, então eu aproveitei o contexto da Aurora Pós-Humana e criei um ritual de transmutação pessoal, que eu chamei de Ritual das Chaves da Transmutação, e 10 dias antes do meu aniversário de 40 anos, todos os dias eu fiz meditação transcendental, no final do dia eu fazia um desenho, e depois, no início da noite, eu escrevi um aforismo inspirado nesse desenho, que seria um dos valores que eu iria carregar a partir daquele momento, apagando meus valores anteriores, né? Tudo isso contextualizado aí na Aurora Pós-Humana. Arquilectos e Pós-Humano 6, que a capa é essa imagem que vocês estão vendo aí, esse desenho meu, ela traz como primeira história em quadrinhos a HQ, As Chaves da Transmutação, em que eu apresento as 10 chaves da transmutação, que foi justamente esse processo ritualístico, mágico e transcendente que eu criei para a minha
transmutação, e no dia do meu aniversário eu me declarei ciberpajé e fiz uma música incidental que está na internet até hoje, chamada Ciberpajé. A ideia do ciberpajé é conectar o ciber. Eu uso ciber mesmo, porque se fosse cyber era xamã, mas eu não ligo que me chamam de cyberpajé, não tem problema nenhum, tá? Mas eu uso ciber porque já é aportuguesado mesmo, porque eu uso pajé, né? Então é ciberpajé. A ideia é da cibernética, a complexidade toda da cibernética, que fala da conexão entre seres e sistemas vivos e, claro, os não vivos, ou de vida agora artificial, vida digital. E eu trafego por esses universos, mas como pajé da tribo, eu sou um criador que gero minhas cosmogonias e transformo a minha realidade através das minhas cosmogonias. Então, eu comunico-me com os meus processos criativos, que são mágicos, e uso os arquétipos desses processos criativos para transformar a minha realidade. O ciberpajé não é um guru de ninguém a não ser de si mesmo. Não criei seita, abomino qualquer tipo de seita, qualquer tipo de dogma. O ciberpajé busca a autotransformação e, em primeiro lugar, ser ele mesmo. Esse é o objetivo dessa minha transmutação aí. Aqui a imagem de base das chaves, foi a primeira ilustração que eu fiz, quando eu tive a ideia, antes de começar. E aqui tem algumas chaves, não tem todas, mas depois vocês podem procurar lá no meu Facebook, tem. O delicado, cultivar a delicadeza e a doçura com todos os entes vivos e não vivos. O amoroso, amar o diferente, amar incondicionalmente. Esse é o selvagem, reconectar-se ao animal interior, aos aspectos naturais do ser. Abrir-se para os prazeres terrenos, viver o prazer sem culpa, experimentar os êxtases da vida. São 3, né, das 10 chaves aí, e é engraçado que depois disso eu acabei descobrindo e nomeando uma nova forma de quadrinho poético filosófico, que é esse estilo de quadrinho que eu faço, que o Gazi Andraus faz e outros. Eu chamei isso de HQ-forismo, foi uma pesquisa feita por mim, por uma pesquisadora lá da Federal de Teixeiras de Freitas, do sul da Bahia, e chamando, né, porque, na verdade, eu misturo um texto aforístico com uma ilustração que comunica-se com esse texto, e isso tem uma relação com HQ, por isso história em quadrinhos, aforística, HQ-forismo, uma forma. Aqui o álbum Enteogênicos, que é enteógeno, a gente chama essas substâncias, né, que nos fazem o termo, né, se fosse traduzir, nos fazem tocar aí a dimensão da deidade. E é um álbum em quadrinhos lançado pela Editora Criativa de São Paulo, só com HQs minhas inspiradas por ayahuasca, experiências com ayahuasca e psilocybe cubensis, mas essas HQs se passam no contexto da aurora pós-humana, né? Eu estou discutindo sempre essa nossa relação com esses processos hipertecnológicos que nós experienciamos. Aqui, por exemplo, não vou explicar, mas são uma página inspirada numa experiência que eu tive com respiração holotrópica, que eu me vi como um demônio muito poderoso, e eu senti um prazer enorme em ser essa criatura demoníaca, não senti a mínima vergonha de me transformar nesse ser demoníaco, né? Então, essas experiências, elas têm muito de encontro com a sombra, que sempre foi muito positivo para mim. Mais uma imagem dessa HQ, né? Aqui, mais um HQforismo. Eu comecei, depois das chaves, a trabalhar com HQforismo, também inspirado numa experiência com enteógeno. Se eu falo ruídos, se meu falo fluímos. Mais um. Talvez a pós-humanidade prescinda de humanos e o silêncio eterno de nossa espécie seja uma melodia para o cosmos. Mais um. Tudo e todos fluem em mim, fluxos, influxos, refluxos eternamente astrais. Isso é uma visão que eu tive num descascado do muro aqui do jardim de casa, que os seres ficavam se transformando em criaturas diversas, e o desenho saiu, e depois esse texto sobre essa transmutação interior, porque já teve algumas vezes também que eu me vi no espelho, me transmutando em múltiplos seres animais. Eu vi toda a evolução da espécie em mim mesmo. Esse é um HQforismo em 360 graus, dá para ver lá no meu Facebook. Na verdade, você só vê o centro do desenho e você vai navegar por ele para ler o texto, né? Isso é uma imagem sigilo. Também não vou entrar no detalhamento dos sigilos mágicos, da tradição mágica do artista magista inglês Alf Yeoman Spare, mas é uma imagem que ela traduz
um objetivo atávico meu de transmutação e depois eu a desdobro para fixá-la numa história em quadrinhos. Então, é uma imagem repleta de simbologias mágicas da aurora pós-humana. Mas também faz parte de uma narrativa em quadrinhos. Aqui é no Asca, que é também um outro HQ, essa feita só a partir de uma experiência que eu tive com a ayahuasca. Só algumas páginas para vocês verem aí. Então, são visões, né, e percepções dessa experiência em especial. O álbum em quadrinhos Biocyberdrama Saga, que foi até citado aí, que é uma história em quadrinhos mais longa, que se passa na aurora pós-humana, e que, nesse caso, ela é inspirada também pela história do Antônio Conselheiro, que foi contada pelo Euclides da Cunha. Né? É uma história de um personagem que vive nesse universo e ele está em buscas transcendentes e ele está sendo seduzido para se tornar ou estropiano ou tecnogenético. E essa é uma imagem do interior do álbum, uma brincadeira com ser ou não ser, mas o ser ou não ser pós-humano. Outra imagem é um golem sendo crucificado, que ele é uma criatura escravizada, né? Que ela é montada de partes animais e acaba sendo utilizado, ele é muito inocente e na trama ele acaba sendo escravizado, por isso que a abertura de um capítulo é essa imagem, né, brincando, né, com esse ser que é utilizado como um objeto pelas outras criaturas, como até os humanos dentro do sistema, e ele tem sentimentos, tem sensações. Aqui é um tecnogenético radical destruindo um estropiano, né? Tem essa briga entre, né, a guerra acontece entre essas espécies que tem um padrão religioso, eles encaram a sua forma de percepção da realidade, mesmo ela tendo vindo da ciência, como uma forma gnóstica. Esse álbum em especial foi desenhado pelo grande Mozart Couto, nesse caso não é o meu desenho, tudo que vocês viram até agora era desenho meu. Nesse álbum, o desenho é do Mozart Couto, que é um artista muito conhecido lá de Juiz de Fora, feríssimo, né, de Minas. E aí aqui é a terceira, o álbum ele é 270 páginas, né? A terceira parte do álbum, o Antônio, que é um rapaz, nas duas primeiras partes, né? É um jovem, na terceira parte ele já está idoso e ele cria um arraial de resistência humana para tentar resistir a essas culturas, e aí o final da história, né? É o drama desse personagem e a contextualização dele nesses processos hipertecnológicos. O Edgar, Aqui, fala. Você pediu para avisar, né, quando chegasse mais ou menos no horário, tá? Mas Beleza. pode finalizar aí, com certeza, Tá. aí, que tá Beleza. super legal, super interessante. Legal. Vamos lá. Então, aqui é Ecos Humanos, que é uma história que se passa no período drástico da aurora pós-humana, né? Que é o ocaso pós-humano. O planeta já se esfacelou, e aí a gente tem uma retribalização, mas essa retribalização é formada também por seres pós-humanos. Então, no caso, são dois tecnogenéticos híbridos de humano com lobo-guará que moram numa ilha, num deserto. Essa ilha tem 3 árvores frutíferas e uma pequena fonte d'água. É num espaço que era o Cerrado, né, brasileiro, que agora já não existe mais. E aí a história fala do sofrimento dessas duas criaturas e de uma experiência psicodélica de um deles que vai mudar a percepção da realidade. Aí são os dois, né? Algumas imagens do interior do álbum. Esse foi desenhado, não foi por mim também, foi pelo Éder Santos, que é um amigo, quadrinista. Isso aqui é justamente no momento em que ele tem a experiência, que ele vai ter uma visão. E aí a gente entra no trabalho musical, vou passar rápido por esses outros trabalhos transmediáticos. Posthuman Tantra começou como uma banda de estúdio. Esse álbum foi lançado na Suíça pela Legatus Records. É o New Cortex Plugin. É um álbum em que eu faço uma narrativa musical. É uma narrativa musical que, ao mesmo tempo, ela discute aspectos da aurora pós-humana. E, nesse caso, inclusive, ela aponta para uma possibilidade de, vamos dizer assim, de reconexão do homem com Gaia e com a sua percepção de que ele é parte da vida gaiana, que ele é parte do sistema complexo vivo
Gaia, e isso acontece pelos processos tecnológicos, é uma visão nesse álbum especial um pouco positiva. Por isso que a gente tem aí a conexão dos seres e ali no meio aquela criatura que representa na aurora pós-humana o equilíbrio absoluto entre os seres do ar, da terra e do mar. Tanto que a criança ali, né, a criatura, ela tem um terceiro olho aberto na testa, não sei se vocês estão vendo aí. E aí tem a tecnologia aqui, representada pelo aspecto mais masculino, racional, e uma parabólica, e aqui os enteógenos, a realidade vegetal, sendo representada pelo arquétipo feminino, que se conectam para gerar esse ser transcendente aqui, né? Nessa capa, e as músicas do Postman Tantra são narrativas musicadas que tratam de histórias, outras histórias que não as dos quadrinhos, na aurora pós-humana. Mais um álbum também lançado na Suíça, o Transhuman Reconnection Ecstasy, o Ecstasy Transhumano da Reconexão, né, em que eu trabalho com essas três realidades também, na construção dessa reconexão. Aqui é um álbum já esse distópico de 2015, que é o Lúcifer Transgênico, que aí eu falo do extermínio da espécie humana. A espécie humana se autodestrói e acontece justamente por uma praga que aparece, que seria virótica, ou seja, tudo a ver com o Covid, que nós experienciamos recentemente. Esse álbum é de 2015, mas aí eu falo do surgimento de uma nova espécie, que eu chamo de espécie luciferiana, que vai, numa perspectiva da doutrina teosófica, se reconectar com Gaia e vai viver em harmonia com a natureza, coisa que a nossa espécie não conseguiu. Aqui, as performances do Postman Tantra, em que eu levo para o palco, usando, então, tecnologia digital, realidade aumentada, foi a primeira banda brasileira a usar a realidade aumentada nos palcos, para fazer atos performáticos que, na verdade, são pequenas narrativas da aurora pós-humana. Aqui, por exemplo, a ciberpagelança. Eu viro ali um ciberpagé que eu tenho 4 braços de serpente que saem das minhas costas, isso aí usando realidade aumentada. Aqui também usando realidade aumentada, né, que é uma outra música, que é a transmutação do lobisomem pós-humano. Aí tem os meus ajudantes, aí, à época, o pessoal do grupo de pesquisa Cria Ciber, que também participa como performer, né, auxiliando também nos processos técnicos do Postman Tantra. Aqui mais imagens, tem interação com vídeos também, que a gente faz mágica eletrônica, a gente usa uma série de efeitos, de proposições, para transformar esses pequenos espetáculos singelos em espetáculos transmídia, sempre trazendo a aurora pós-humana e sempre também encarando-os como rituais de transmutação. Aqui também mais imagens, né? No caso aí eu usando uma máscara criada pelo Luiz Fers, que é integrante do grupo de pesquisa. Essa aqui é a última performance que a gente fez antes da pandemia, né? Nós vamos retomar agora as performances no segundo semestre. Mais imagens, eu e minha esposa com um dos figurinos da performance aí. E aqui também, uma performance que a gente fez lá na Unesp durante o meu segundo pós-doutorado, usando, inclusive, um teremin, né? Eu simulo aí uma morte, eu me torno essa criatura transhumana que simboliza na aurora pós-humana recente o ser que está em processo de autodestruição. Não vou entrar no mérito de explicar. Aqui é um game que, inclusive, o Bruno já apresentou aí, que é um dos primeiros games que foram feitos na aurora pós-humana, chama Posthuman Mr. Pac-Man, ele é ambientado na aurora pós-humana e toda a visualidade foi criada por mim. Isso é uma instalação interativa, eu nunca tive celular, eu abomino o celular e o que ele significa na invasão de privacidade, e aí eu acabei comprando um celular e colocando ele numa caixa fechada com 7 cadeados, 10 cadeados, e as pessoas ligavam para ele, e eu dava cartões quando as pessoas pediam o meu celular. Durante mais de um ano eu fiz isso, e as pessoas ligavam e isso não era atendido. Eu não atendi o telefone, mas esse celular estava na galeria de arte e o toque dele é eu dizendo porque eu prefiro ressonância mórfica. E, na verdade, tem toda uma discussão da invasão do cotidiano que o celular representa, por isso que eu nunca o adotei na minha vida. Né? Quando eu não estou em casa, aqui no meu estúdio,
né, junto com os meus computadores, quando eu estou fazendo uma caminhada, quando eu estou passeando, quando eu estou numa festa, em qualquer coisa, eu estou 100%. Eu não estou na realidade digital, na realidade aí virtual. Eu estou sempre na realidade validada. Eu escolho os momentos em que eu estou na realidade virtual. E essa instalação, ela é uma provocação sobre isso. Então, eu tive um celular, mas eu nunca o atendi. Era muito divertido isso aí. Aí saiu, foi até destaque na informática, na Folha de São Paulo, essa instalação, porque aconteceu lá no Museu da Imagem do Som, né? Ela participou de um evento lá. Aqui, os curta-aforismos, que são curta-metragens inspirados nos meus aforismos, que são realizados junto com o Léo Pimentel e o Luiz Fez, que são integrantes do grupo de pesquisa. O Léo fez o doutorado comigo, o Luiz fez o mestrado também, sob minha orientação. O Léo agora está com pós-doutorando aqui no Cria Ciber. E a gente cria, né, do it yourself, pequenos contos que têm como base um aforismo meu que foi musicado num projeto chamado Ciberpagé, que eu convido musicistas e bandas, diferente do Postman Tantra, onde eu crio a música também. No Ciberpagé, eu só recito os meus aforismos e as bandas criam os sons, né, a musicalidade para esses aforismos. E um desdobramento disso é que a gente transforma o aforismo musicado em um curta-metragem depois. Por isso a gente chama isso de curta-aforismo, que aí já é trazendo aí um contexto narrativo também para esse aforismo. Mito Ômega, que é um trabalho que eu fiz usando inteligência artificial e vida artificial, não vou entrar no mérito agora, mas a gente usou Java 2D e você interagir com o sistema, transmutando e criando criaturas vivas dentro desse sistema de vida artificial. Foi um trabalho pioneiro, até tem o Fábio Fon está fazendo um resgate agora desses trabalhos pioneiros na WebArt, eu dei um depoimento sobre esse trabalho. São imagens do sistema, né, aí de criaturas. A primeira é uma criatura que foi desenhada por mim, foi criada em Java 2D, e as outras duas já são seres do sistema em processo de transmutação, a partir da interação do usuário. São capas do Ciberpagé, do projeto Ciberpagé, que eu falei, os dois trazendo o aspecto feminino. Um é Sacra Vadia e o outro é Vulva Láxia. Aqui, animações criadas na Aurora Pós-Humana. Esse é um trabalho feito também no grupo de pesquisa, chamado Infinito, uma animação curta, em que eu uso redes neurais para gerar a imagética do trabalho, que eu queria simular a minha percepção numa das minhas experiências com a ayahuasca, e aí a gente acabou utilizando, eu tenho feito estudos em redes neurais já tem pelo menos 6 anos, e nós conseguimos, com muito trabalho, gerar esse curta aí, né, feito em rotoscopia digital, e a gente está muito feliz porque ele já entrou em 16 festivais, em 10 países do mundo, então ter circulado pelo planeta, e é um trabalho que tem uma visualidade muito forte e que também discute essa possibilidade de reconexão da espécie humana através dos processos hipertecnológicos, vai para um caminho aí diferente. Aqui também é a primeira animação brasileira que usou Deep Dream em todos os seus frames, que é a rede neural específica nesse caso, que é o Deep Dream, que é o enterro dos deuses, que é uma crítica também ao monoteísmo e ao binarismo anticósmico, está nas redes para quem quiser buscar, só ir no meu canal lá do YouTube, Ciberpagé, Edgar Franco. Aqui um videoclipe também, Psicopata versus Empata, em que eu trabalho a questão do binarismo anticósmico, a partir de uma música do projeto Ciberpagé, e toda a visualidade foi feita utilizando as redes neurais e toda contextualizada na Aurora Pós-Humana. Esse é um dos trabalhos mais recentes de animação, que é Namorados, que é um pequeno curta de 3 minutos, em que eu trago uma ambiência para falar sobre a crise contemporânea do Covid, situando ela no contexto da Aurora Pós-Humana, e eu trago também aqui o arcano maior do tarô, que inclusive rege o ano de 2022, para discutir a possibilidade do amor, da serenidade e da gente ter uma vida, vamos dizer assim, alegre em meio a esse caos e essa complexidade de coisas horríveis que nós estamos experienciando. É um vídeo que ele tem essa visualidade mórbida de horror, até entrou num festival de horror importante aqui do Centro-Oeste, mas ele tem um final que ele é poético, mágico, ele fala da possibilidade de você experienciar ainda a alegria, né? Nós não precisamos, assim, vamos dizer assim, somar a dor do mundo, trazer toda a dor do mundo para nós, porque senão a gente vai adoecer mesmo.
Aqui é um livro ilustrado chamado 2021, que ganhou, inclusive, um prêmio muito importante aí da ficção científica brasileira. Eu chamei 7 autores para criarem contos inspirados nas minhas ilustrações, que foram trabalhadas em rede neural, e esses contos também se situavam, né, falavam de certa forma desse momento que a gente estava vivendo aí da pandemia. Conversas de Beelzebub com seu pai morto é uma HQ que tem também finalização em rede neural, e em que eu situo a Aurora Pós-Humana num momento mais mítico e místico, em que o demônio ele nasce, o Beelzebub nasce, mas ele é o fruto da fricção do falo de Deus, que é uma criação do homem, e da espécie humana. E a espécie humana já acabou, o pai dele está enforcado em uma árvore, e essa história, na verdade, ela nasceu da minha vontade de trazer todas as minhas dores e tristezas de um processo também triste meu de luto pelo falecimento do meu pai com Covid, né, no dia 16 de agosto de 2020, que era o meu maior interlocutor filosófico, o cara que acompanhava mais o meu trabalho artístico, que discutia com profundidade, e eu perdi esse interlocutor filosófico, e eu vou trazer isso para uma narrativa em que eu sou esse Beelzebub, e a narrativa toda é esse Beelzebub que vai arrancar o crânio do pai da árvore, então tem uma coisa meio shakespeariana, e ele vai andar por uma terra arrasada, conversando com esse crânio, é um monólogo, na verdade, né? Falando sobre a sua percepção de dor desse ato de suicídio executado pela espécie humana. E eu vou trazer muitas coisas, inclusive a história, nos 3 primeiros capítulos, ela era, vamos dizer assim, totalmente distópica, triste, arrasante, mas como ela foi sendo construída, então já agora no 4º capítulo, ela já passa para uma reflexão mais doce sobre essa possibilidade da alegria, isso porque a história em si também, ela foi um processo catártico e mágico de transmutação pessoal. Outra HQ, essa feita em escultura por mim, chama O Sonho dos Deuses, também fala da Terra devastada, é inspirada pelo drama da Covid, mas também não vou entrar no mérito agora, mas é um trabalho escultórico, não é 3D, tá? Esse eu esculpi e fotografei os seres. É a história de um monge pós-humano, que é a última criatura do planeta, e ele vai encontrar 5 seres míticos da aurora pós-humana para discutir por que a espécie humana se autodestruiu. Licanarquia, lançado recentemente, foi um sucesso no Catarse, esse trabalho nosso, meio do Toninho Lima, sobre a história de um lobisomem pós-humano, num contexto também futuro, em que ele está integrado à natureza, mas ele tem que conviver com a fome e com a dificuldade desse planeta devastado. Ele é um híbrido, né? Ele não é um lobisomem mítico, ele é um cara que é um tecnogenético, ele se transmutou, mas ele acabou voltando para a natureza quando veio o caos. Renovaceno, trabalho recente, eu não vou entrar no mérito agora, tem uma história, a gente já passou do tempo, mas é só para falar, fechar com isso aqui, que é um videoclipe que eu filmei com meu pai em 2017, do projeto Ciberpagé, chamado Cura Cósmica, em que eu e meu pai falávamos da possibilidade da espécie humana ainda transcender. Pegando ali Teilhard de Chardin como base, que é um autor que meu pai gostava muito, né? Que a humanidade, será que a humanidade conseguiria se curar desse egoísmo extremo, né? Dessa coisa abjeta que nós vemos aí dos multimilionários que só se tornam mais milionários vendo a miséria em torno deles? Será que nós vamos voltar para a percepção de que nós somos, então, seres naturais, nós fazemos parte da natureza, que nós somos um organismo dessa natureza complexa que é Gaia? E a gente tinha muitas essas discussões, eu e meu pai, e a gente fez esse videoclipe a partir de uma música, né, chamada Cura Cósmica, e eu fui filmar o videoclipe numa cachoeira da minha infância, que era um lugar que eu amava ir para lá, e eu sentia essa conexão profunda com o espaço natural nessa cachoeira, né? E aí o meu pai vai participar do clipe, e é justamente esse problema geracional, né? Tem uma discussão geracional da troca entre as gerações, que eu vou discutir com ele. E aqui tá, vocês não devem estar vendo o rosto dele, mas sou eu e ele aí. E aqui uma cena em que eu passo esse anel, que é um dos anéis icônicos mais importantes para mim, da aurora pós-humana, né, que é o anel do lobo lobisomem, eu passo para o dele. Então tem essa harmonia que nós precisamos ter, criar com os outros que nos divergem, aí um pouco da tensão entre gerações, né? Então eu me harmonizo com ele, passo para ele o meu símbolo maior de força,
nesse processo desse clipe. Só que aí, você vê, o clipe tem esse lado mágico de transmutação bela, de acreditar na espécie humana e de discutir justamente a reconexão com a natureza. Meu pai morre de Covid de uma maneira trágica e é enterrado desse jeito que vocês estão vendo aí, uma foto da minha esposa, a primeira sacerdotisa Rose Franco, que fez essa foto. Eu pedi para ela, a gente estava só eu, ela e minha mãe, então parecia que eu estava no outro planeta, né? A minha sensação horrível, eu fui a última pessoa a ficar com meu pai, estar com ele, quando ele entrou na sala, lá na ala de Covid, nunca mais o vi, e não podemos ter os ritos fúnebres com ele, né? Não vimos o cadáver dele, que foi muito triste, e pensar nisso, né? Nessa nossa discussão. E o meu pai, que era um cara que amava a vida e que ainda acreditava nessa possibilidade da espécie humana vir a transcender, mas ele foi vítima dessa autodestruição, né? Porque com certeza o Covid é um fruto disso que nós estamos fazendo com o planeta, e ele acabou sendo uma vítima disso, mesmo sendo um poeta da possibilidade de trespassarmos isso aí. E aí eu criei um HQ chamada Transbinários, que está naquele álbum Renovaceno, em que eu revejo esse enterro do meu pai, só que aí revendo ele de uma maneira positiva, não vou entrar no mérito agora também, é transcender esse binarismo também, de achar que eu não posso ser alegre por causa desse grande sofrimento que o meu pai teve, resgatar a alegria, que é a alegria da experiência do agora, como essa alegria que eu estou tendo aqui de estar com vocês e poder passar essas informações sobre a minha vida, sobre o meu processo mágico e artístico, que é um prazer incrível. E aí é uma reavaliação do videoclipe, né, trazendo uma visão positiva, mas aí desse enterro, né, que aí eu que me enterro na HQ. Tá? Eu me enterro, só que eu frutifico, né? Eu gero alguma coisa, e no final aí tem todo um contexto poético. No final da HQ, eu saio como uma criatura luciferiana, mas percebendo essa complexidade, a importância de viver o agora. Tem uma brincadeira, porque a história critica o binário, mas para você lê-la, é preciso que você vá num decodificador binário, porque todo o texto está escrito em binário, ali, vocês estão vendo ali no pé da história. Então eu faço esse jogo, eu estou fazendo uma crítica ao binarismo anticósmico, mas ao mesmo tempo eu estou te fazendo usar esse sistema, né? É uma perspectiva cyberpunk, você tem que estar no sistema para você implodir esse sistema. Aí, para fechar, então, a imagem, aí uma imagem trabalhada por mim, né? Uma ilustração criada por mim, também usando redes neurais, do meu amado pai, Dimas Franco, meu grande mentor que nos deixou, e essa é uma das últimas fotos que eu tirei dele, sorrindo, né, que era o jeito dele, e é isso, né, é um prazer mais uma vez estar com vocês aqui, estou aberto a perguntas, obrigado, gente! Nossa, sensacional, Edgar, sensacional. Eu acho que ficou todo mundo acachapado aqui com a quantidade de trabalho que você apresentou e com a qualidade dos trabalhos, né? Tanto estética quanto simbólica, imagética e mágica também, né? Que só de olhar a gente sente esse poder. A gente é claro, é óbvio esse poder. Estamos aqui com algumas perguntas. Eu vou ler para você. Tranquilo, Edgar? Tranquilo? E aí a gente vê aqui o que consegue aí de resposta, né? Primeiro, a gente tem aqui uma pergunta do próprio Pablo, né? Ele agradece a sua presença aqui, né? E aí ele diz, né? Certa vez vi uma fala sua sobre os processos éticos que envolvem suas pesquisas poéticas. Gostaria que você falasse um pouco dessa sua relação como pesquisador com os comitês de éticas locais da própria Universidade Federal de Goiás, quanto por outros comitês externos, né, da sua universidade. Sim, essa pesquisa que utiliza os enteógenos, ela deu muito problema para a gente conseguir levá-la a cabo, né? Eu já levava de forma independente, e tem algumas pesquisas que eu vou continuar levando de forma independente. Elas são, assim, tabus na universidade, mas elas me interessam.
Mas a gente conseguiu a aprovação no comitê de ética, demorou mais de ano, de uma pesquisa que começa com um orientando de doutorado, né, meu, que vai trabalhar, vai investigar os processos criativos de quadrinhos de artistas que utilizam de ENOC, de estados não ordinários de consciência, sobretudo ayahuasca e também psilocybe cubensis. E nós vamos, então, como pesquisadores e criadores, nós vamos propor o desenvolvimento de uma pesquisa que não só investiga artistas que fazem uso, mas como artistas, nós também queríamos, né, iríamos fazer uso dessas substâncias. E aí nós ficamos mais de ano no comitê de ética, eles formaram uma comissão de 7 áreas, né, farmacologia, medicina, sociologia, antropologia, medicina, eu nem vou lembrar tudo, psicologia. Então, foram 7 áreas daqui da UFG, da Universidade Federal de Goiás, que foram analisar o projeto para ver se seria possível que esse projeto fosse realizado. Depois de muitos acertos que foram sendo feitos no projeto, ele acabou sendo, então, aprovado para uso, para a prática com 2 técnicas. Uma substância, né, que é a ayahuasca, mas, no caso, sendo utilizada no contexto ritualístico de um espaço aí religioso, né, que tenha já assim registro. Nós conseguimos então um espaço que nos aceitou para o desenvolvimento da pesquisa, e a respiração holotrópica, que é uma técnica, na verdade, baseada nos pranayamas, que é do Stanislav Grof, que é um psiquiatra tcheco radicado nos Estados Unidos, que é uma técnica patenteada, e nós fomos fazer, então, experiência de respiração holotrópica com gente que é treinado no próprio Instituto Grof, e aí nós conseguimos também a aprovação dessa técnica. Não conseguimos, por exemplo, a aprovação do psilocybe cubensis, né? Porque, na verdade, o psilocybe cubensis, o cogumelo, não é considerado entorpecente, mas a psilocibina, que é a substância que tem no cogumelo, ela é considerada entorpecente. Então, se você for pensar na lei, se você usar o cogumelo, não teria problema. Mas se você extrair a psilocibina e usar a psilocibina, teria. No fundo, é mais ou menos a mesma coisa, só que existe esse gap aí, né? E a psilocibina voltou a ser estudada em muitos lugares do mundo, nos Estados Unidos. Eu acho que precisa ser estudada no Brasil de toda forma, e eu realizo um trabalho aí desligado da universidade como artista independente, em que eu ainda utilizo no meu trabalho independente também o psilocybe cubensis, no caso o cogumelo em si, né? Não vou extrair a substância e tal. Mas, e a gente continua. Eu acho o seguinte, toda pesquisa que ela realmente agrega algum valor, ela vai normalmente gerar polêmica. Então, assim, essa pesquisa, nós fomos chamados na direção da unidade na época e nos disseram que não podia acontecer na unidade, que era uma pesquisa transdisciplinar e que nós não tínhamos esse cacife e tal, e nós fomos atrás e conseguimos transformar a pesquisa em realidade. Sensacional, legal demais. É isso aí. Super bem respondido. Antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria de afirmar aqui também que, ironicamente, né, a gente que mexe com essas questões da magia junto com a cibernética, é um pouco irônico. Eu também tenho uma ojeriza ao celular. Eu custei a aderir ao celular. Assim, fui o último assim, e mesmo assim não aderi. Assim. Eu tenho lá meu WhatsApp, mas respondo muito raramente, só em ocasiões como essa. Que interessante. Eu já não irônico, tenho, né? Eu não tenho celular, não tenho WhatsApp, me obrigaram a ter. Então, eu cedi. Mas eu já sofri muito, viu? A pressão social é absurda. Exato, absurdo, exatamente. Cedi por questões de trabalho, mas faz parte. Então, vamos para outra pergunta. Bom, eu não sei, o nome aqui está Apos. Eu não sei se veio errado, se é isso mesmo, deve ser. Ele agradece, muito obrigado pela sessão, Cyber Pajé, incrível. Desculpe por chamar Cyber Pajé, vem no automático, Cyber. Nenhum, não tem, sem frescura. Chama Cyber Pajé. Não tem, é bobagem isso. Não esquenta, Marcos, por favor.
Como você vê, ou se já viu, a possibilidade de experimentos que mixem a realidade vegetal e a realidade virtual a fim de expandir, transcender a cognição do humano? Eu acho que já foi bastante respondido aqui, né? Eu Justamente acho que pelo uso dos todas essas enteógenos, né? experiências são válidas. Quem começou a fazer isso foi o Timothy Leary. Antes de Sim, morrer, o com Timothy Leary já certeza. falava dessas possibilidades incríveis da união dessas duas cosmogonias, né? Agora, o Uhum, que me preocupa muito é que, infelizmente, esses ambientes digitais virtuais, eles precisam ser contaminados pelo underground, porque a gente tem um sim. domínio desse metaverso e desses Second Life, que é domínio do mundo do capital, do hipercapital. Esses negócios não me interessam. Eu acho que a gente precisa trazer isso para o espaço do indie, do underground. Essas experiências têm que ser nesse contexto. Não dá para entrar no metaverso e ficar vendo publicidade, propaganda lá de, sei lá, Microsoft, de sei lá o que, de Facebook, que a gente já vê nessas redes sociais, que é absurdo. Tem que ser uma experiência livre desse lixo hipercapitalista para o qual nós estamos sendo aí engendrados nas redes. Certamente, bacana demais. Vamos então aqui para a próxima pergunta, né, da Priscila Rezende, Portugal, também aqui do Labfront, né, também faz parte do Labfront, a Priscila. Boa noite, professor Edgar. Pensando na transcendência da consciência humana, como o senhor enxerga a consciência dos animais em relação a estes serem seres sencientes? Eu não gosto muito do rótulo, mas eu sou vegano. Eu sou vegetariano há 23 anos e vegano há 8 anos. Né? É uma opção pessoal. Eu não sou um pregador. É uma opção pessoal. Então, assim, eu percebo todos os entes vivos do planeta, animais e vegetais, como criaturas que estão conectadas comigo. Eu percebo a vida como uma dimensão complexa e bela no nosso planeta, que tem essa característica de base carbônica, em que, em certa medida, nós estamos conectados a todos esses seres. Então, você achar que esses seres não sofrem, que eles não têm, né, a partir dessa ideia tosca da religiosidade primitiva, que nós somos seres superiores, nós temos uma alma e esses outros seres não têm alma e que nós podemos fazer deles o que eles querem, é uma ideia tosca para mim, antiquada, ridícula. A minha ideia é de conexão com esses seres, inclusive resgatando a perspectiva xamânica, e eu, assim, tenho os meus totens, né? Um dos totens principais aí é o lobo, vocês já devem ter percebido. Então ele caminha comigo, que é justamente traduzir, trazer da ideia do lobo animal, mas também do lobo mítico, as características de força que ele tem, para realizar a minha transmutação como ser. Então eu me conecto a esses seres, além de adorar bicho, né? Só para você ter uma ideia, tem 13 gatos em casa. Vocês devem ter ouvido o miado Coisa de de um aqui que mago. estava miando. Sim, sim. Eu ia até perguntar se era um daqueles gatos transgênicos lá misturados com um tigre. Não, ainda não são. Eles são gatos todos recolhidos das ruas, meus 13 bichanos aqui. Ah, beleza. Legal. Aí, sensacional. É, Outra coisa irônica que eu observo, que eu acho muito legal, como que muitas vezes assim, os artistas que utilizam da imagem de seres luciferianos, na verdade, são extremamente respeitosos com a natureza, né? Então, aquele conceito de Lúcifer ultrapassado, né, completamente fora da realidade, né, dos verdadeiros luciferianos, são Exatamente. extremamente pacíficos, extremamente conectados aí com a natureza. Eu sou muito criticado também por não querer matar as formigas da minha cozinha, Olha aí. né? Eu falo, não Lembra matem meu pai. Meu formigas. pai, minha mãe fala assim: seu pai era tão assim que ele não queria que matasse a barata. A barata aparecia, ele não deixa ela embora. Exatamente, exatamente. É essa a ideia, totalmente. Bom, vamos lá então para mais outra pergunta do Fredex, esteve aqui com a gente hoje também, mais cedo, né? Professor Edgar, a transmídia seria uma espécie de grande ateliê de experimentação de suas obras
sem as amarras e limitações impostas pela hiperespecialização? Seria um antídoto transbinário? Entrando aí, talvez, Justamente. aí na questão do 3, né, que você Perfeito. É falou. uma pergunta sensacional. Por quê? Porque eu me dispus a ser um artista transmídia quando eu percebi, né, que nós vivemos num mundo de hiperespecialização, de hipercompartimentação, e mesmo a academia, ela quer te colocar em espaços estanques. Então, Edgar, você é musicista, você é quadrinista, você é animador, você faz filme, você faz performance. O que você é, afinal de contas? Vivem falando para mim isso aí, entendeu? Eu faço tudo que me der na telha. Eu pego lá o grande Crowley, né, que falava, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Dentro da arte, para mim, é claro que o prazer de criar e de me autotransformar no processo criativo, ele vem sempre em primeiro lugar. Então, é óbvio que em algumas mídias, em algumas linguagens, o acabamento final do trabalho não vai ter a qualidade de outras, em que eu já domino e já tenho uma tradição nessas mídias. Mas o que me interessa é que em cada uma dessas linguagens eu posso tratar dos temas de forma diferente, eu posso entrar em elementos em que na animação eu faço coisas que eu não faço no quadrinho, que no quadrinho eu não faço na animação, na música eu trago ambiências que não dá para fazer nessas duas outras coisas. Na performance eu levo o ritual de autotransmutação para o agora, para o palco, para fazer as pessoas verem aquilo acontecendo no momento, que as performances também, elas têm um roteiro, mas cada uma delas se modifica, porque ela é um happening também. A hora que eu estou ali, eu crio coisas diferentes nesse processo narrativo. Então, em cada um desses espaços, eu sinto um prazer imenso de criar. E aí eu rompo, né? Porque se a gente pensar essa perspectiva transmediática, como que funciona a transmídia? É um negócio de comércio, de mundo do mainstream. Então, a franquia Matrix faz o filme Matrix, aí chama outra equipe enorme para fazer o game Matrix, outra equipe de não sei quantos para fazer o quadrinho Matrix, outra equipe para escrever o romance Matrix, e você tem equipes que estão preocupadas em criar conteúdo para gerar visibilidade e gerar grana. Eu estou preocupado em criar para me autotransformar. A recepção, para mim, óbvio que eu amo quando as pessoas vêm falar dos meus trabalhos, vêm conversar, vêm discutir. A resposta crítica é um prazer para o ego artístico, mas isso está em segundo plano. O que interessa para mim é o processo de autotransformação. O meu trabalho só tem sentido, por isso que eu sou um artista que vivo do meu hobby. O meu hobby é ser pesquisador e professor. Isso me dá um salário e permite com que o meu trabalho artístico e mágico seja completamente libertário e livre. Eu não preciso vendê-lo para ninguém. Por isso, ele é criado para a minha autotransmutação. Se as pessoas vão ler e vão gostar e vão na performance, pouco importa. Se elas gostarem, bom. Quando vem para mim e vai dizer, nossa, esse aspecto, isso me ajudou a também ver alguma coisa que eu não tinha percebido, para mim é excelente. Mas a recepção, ela é um resíduo. O importante é o processo. E o que esse processo faz no ciberpagé. O que ele faz em mim. O que ele traduz de transmutação para me fazer viver melhor. Só tem sentido a sabedoria? A universidade é um antro de sábios idiotas. Porque é uma sabedoria, infelizmente, que ela é utilizada para nada. É só para mostrar para os outros que você sabe. A sabedoria que é utilizada como verborragia é lixo. A sabedoria só tem sentido se ela te transforma enquanto ser. Então, assim, o meu processo de busca de sabedoria é para melhorar a minha vida. Mas e as outras vidas? Não sei se elas existem, pode até existir, eu sou aberto a tudo. Só que eu quero melhorar a minha experiência nesse momento. Então, a sabedoria, ela tem que ser usada. Se ela é só verborragia, por isso que a academia, às vezes, ela me entristece, né? Porque o que eu vejo é verborragia, verborragia, verborragia. E as pessoas estão lá do mesmo jeito, a começar pelas intrigas, pelas brigas, pelo ambiente, né, sórdido, né? A universidade onde estão os cérebros, os que seriam sábios, seria o lugar de maior harmonia no mundo. Não, é a mesma coisa. É como uma empresa, né, em que os caras estão ali, um brigando com o outro, saindo no tapa por isso, por aquilo, por ego, É um absurdo. Eu tô, assim, cada vez querendo mais distância disso e buscando o seguinte, uma vida leve,
tranquila, serena, baseada em experienciar o meu momento, o meu agora. Beleza, Edgar, perfeito, massa demais. Bom, pessoal, tá super legal aqui a discussão, mas a gente já passou aqui 20 minutos, já passamos 23 minutos do nosso tempo. Então, eu gostaria de agradecer aqui a presença do grande ciberpajé Edgar Franco, com sua sabedoria aqui sensacional. Ainda temos algumas perguntas que foram postadas lá pelo YouTube, mas, infelizmente, vamos ficar aqui com esse finalzinho épico aqui que nosso grande ciberpajé A nos gente continua a proporcionou. conversa, né? Quem tiver interesse aí, só procurar lá o meu blog, A Arte do Ciberpajé, Isso. e nas redes sociais, Ciberpajé no Facebook, Edgar Franco Ciberpajé no Instagram, e no YouTube Edgar Franco também, tem um canal lá com os trabalhos, né? Quem quiser continuar o papo, estamos abertos para continuar trocando ideias. E mais uma vez, o meu agradecimento a todos que estiveram aí, a todos que fizeram perguntas, ao Marcos, né, com a sua delicadeza mineira, eu adoro esse sotaque nosso. Eu sou mineiro também do Triângulo, viu, Marcos? Mas já tem uma contaminação no sotaque aqui com o goianês também, que eu gosto, mas o jeito do Marcos é o jeito do mineiro que eu adoro, assim, né? Jeito sereno, muito legal. Então foi um prazer conhecê-lo, estar aqui com vocês. Espero que a gente continue aí trocando ideias. Agradeço o Pablo aí de novo pela incrível oportunidade. É um prazer enorme falar nesse evento, que é um evento assim fantástico, que tem assim eu tenho 11 trabalhos de alunos e orientandos do grupo de pesquisa entraram no evento, assim, para nossa alegria. Nós nunca tínhamos tanto trabalho num único evento, então assim, o grupo de pesquisa Cria Ciber está em comemoração, está em festa, né? Por estar todo mundo aqui no evento. E aquele grande abraço do Ciberpajé! Bacana. Ô, Pablo, você está sem... Aí, eu acho que agora entrou. Boa noite. Eu empolguei aqui, o Edgar mandando um abraço para todo mundo, eu acabei apertando aqui o botão errado. Mas muito obrigado, Cyber, né? Os seus orientandos já me corrigiram já, mas não adiantou não, viu, Edgar? Cyber, eu não consigo também. Não tenho... Sem problema, sem problema. Pode chamar de Cyber, isso aí é bobagem. Mas, na verdade, olha só, eu vou improvisar aqui antes de fazer meu roteiro. Eu corro risco aqui de ser muito indelicado, inclusive. Primeiro que está tendo uma briga lá no chat, que responde a minha, responde a do Léo, não sei o quê. Não sei se o Marcos, eu pedi para o Marcos acompanhar meu WhatsApp, inclusive ele estava fazendo a crítica, viu? Ele estava fazendo a crítica a mim, que eu que estou aqui no WhatsApp enchendo o saco dele. E aí, cara, o pessoal tá cheio de perguntas mesmo, viu, Edgar? Eu achei ótima essa repercussão, tem várias mesmo, e além dos comentários, né, positivos, e dizendo, né, que é fantástico, maravilhoso, a fala. A minha indelicadeza não é nem dizer assim, responde uma, não. É o seguinte, Marcos e eu, depois que a gente passar a vinheta aqui, depois que eu fazer o roteiro, nós vamos fazer um gameplay aqui, jogar um videogame. Eu queria convidá-lo a ficar com a gente aqui, será que você tem... Vamos, topo demais. Aqui com o Marcos, que aí a gente já faz essa dobradinha. Na verdade, eu tinha pensado em fazer isso já, mas não quis formalizar, fazer aqui na hora, ver como é que ia ficar o clima e tal. Vai ser um prazer estar com vocês. Ótimo. Então, para ter esse momento mesmo junto, mas eu vou seguir meu roteiro aqui, né, para a gente ter esse registro assim do momento com com a liturgia aqui do evento, né, apesar de eu romper com ela o tempo todo, mas seguindo a ordem para todo mundo que nos acompanha, até por respeito mesmo dos participantes ouvintes, né, e saber o que está acontecendo no passo a passo. Acho que isso é um bom registro, inclusive, de preservação dessa memória, né, da atividade de pesquisador, poética, né, de produção criativa, né, sua, depois do Marcos aqui, né, compartilhada. Então, é bom a gente ter esse registro, né, no passo a passo, com essa ordenação, para também as pessoas irem identificando, escolhendo o momento de ver, né, enfim. Bom, então, oficialmente, agradeço ao Ciberpajé aqui pela sua excelente conferência, agradeço a mediação do Marcos, né, que vai jogar um videogame comigo e com o Ciberpajé já, aqui num gameplay de game art, logo mais. Convido todos para continuarem aqui no canal do YouTube, né, como vocês já estão. Chamem os amigos, chamem os familiares, chama todo mundo, porque eu estou chamando esse jogo do Marcos de um simulador de pós-vida. Olha, nós vamos trabalhar
Eu nunca falei para ele, não. Então, como um simulador de pós-vida, vamos ver isso. Hoje, então, a gente tem um gameplay, né, dentro da exposição Panorama do jogo Reencarnação, e o Marcos vai falar mais sobre isso, né, não vou adiantar aqui, então, do Marcos Coutinho, que acabou de mediar esta sessão. A gente vai dar um tempinho aqui para ele abrir no jogo ali, iniciar o compartilhamento daqui a pouco. Não precisa sair daí, né? Aproveita, curta esta transmissão, né? Siga o canal, procurem já o Cyberpagé, veja o videoclipe aí. É uma peça de videoarte, né? Eu estava comentando no Labfront agora há pouco, no canal dele do YouTube, do Pós-Human Tantra, né? Na verdade. Bom, é isto. Até já. Né? Aproveita, pega um café, pega um suco e a gente conversa já já depois da vinheta. Muito obrigado, gente.